A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, a igreja. Boa noite a todos, vocês podem se assentar. Boa noite a você também que nos assiste, nos acompanha pelas redes sociais. É um grande privilégio poder estar aqui para falar do amor de Deus e das coisas que Ele tem feito, para trazer à memória aquilo que realmente pode nos dar esperança. Amém? Sem mais delongas, eu vou pedir que você abra a sua Bíblia no primeiro livro de Samuel, no capítulo de número 30, a partir do versículo 1 até o versículo 6. Assentados mesmo, porém em reverência nos nossos corações, nós vamos ler a palavra do Senhor que diz assim: Sucedeu, pois, que chegando Davi e os seus homens ao terceiro dia a Ziclague, já os amalequitas com ímpeto tinham dado sobre o sul e sobre Ziclague, e tinham ferido a Ziclague e a tinham posto a fogo. Conosco a vitória de termos os nossos nomes escritos no livro da vida. A esperança da glória está em nós, que é Jesus Cristo. Que tudo que não é teu seja lançado por terra nesta hora, e que possamos sair daqui cheios de ti, cheios do teu amor, da tua graça, da tua paz, para que possamos vencer os dias que estão por vir. Nós oramos em nome de Jesus, amém e amém. Ao longo dos anos, nós sabemos que o ser humano continua sendo o mesmo, ele não muda. Entra ano, sai ano, gerações passam, mas o ser humano é o mesmo. E eu registrei aqui alguns sentimentos, alguns momentos da vida de Davi, que são semelhantes aos momentos que nós também enfrentamos como cristãos, como pessoas. Então eu coloquei aqui a situação como Davi se encontrava. Davi estava servindo ao rei de Gate, tinha feito um compromisso, era sincero no seu coração em fazer o melhor, em fazer aquilo que ele tinha se comprometido. Porém, a primeira coisa que eu aprendo aqui é que nem sempre aquilo que nós entendemos como o melhor que nós estamos fazendo para alguém é a vontade soberana de Deus. Davi estava numa situação em que Deus havia permitido, mas não havia nenhuma aliança entre Davi e aqueles que ele serviam, porque não pode haver aliança entre aqueles que servem ao Senhor e aqueles que não servem. Mas Davi, dentro daquela situação de sinceridade, servindo ao rei de Gate, quando eles partem para uma guerra, os próprios generais, os próprios valentes de Gate dizem: olha, nós não podemos ir com esses homens de Davi, porque se eles se voltarem contra nós. Então, gentilmente, o rei pede que Davi volte, e Davi volta com a sua tropa. E quando Davi volta, a cidade que havia sido dada a ele como uma cidade para ele viver com o seu povo, com aqueles seus valentes, tinha sido queimada. Então eu penso que passou na cabeça de Davi aquilo que passa muitas vezes na nossa cabeça: mas eu estou fazendo tudo direitinho, mas eu estou dentro daquilo que era para eu fazer, eu estou sincero no meu servir, eu estou sincero no meu trabalhar, e acontece isso. Mas não só isso, quando Davi chegou lá, ele viu que o inimigo tinha levado todas as suas, aquilo que tinha maior valor para ele. E nós aprendemos com isso que é assim na vida cristã. Nós batalhamos todo o tempo para que o Senhor guarde aquilo que é mais precioso para nós, porque aquilo que nós temos de mais precioso se torna alvo fácil. Aqueles que são frágeis ao nosso lado se tornam alvo fácil para o inimigo. Quantas vezes nós estamos batalhando na casa do Senhor e nossos filhos são atacados, nossos pais são atacados, nossa família é atacada, aquilo que nós mais prezamos é atacado.
Mas nós precisamos entender que Deus, ainda assim, continua sendo todo-poderoso. Davi viu a cidade queimada. Sabe o que isso representa para mim e para você? Olhar para um projeto, olhar para um sonho, olhar para algo que você construiu e ver ser destruído na sua frente e você se sentir impotente, sem condições de fazer nada para mudar o quadro. Você já se sentiu assim? Quantos hoje, nesse momento de pandemia, têm visto seus familiares dentro de uma UTI entubado? Você que nos ouve, talvez esteja enfrentando a dificuldade do isolamento, a dificuldade da quarentena, de não poder ter a sua liberdade de ir e vir. Muitas vezes nós somos abalados naquilo que nós prezamos, mas ainda assim, isso não muda a condição do nosso Deus. Davi viu que levaram seus filhos, que seu projeto tinha sido destruído. E além de tudo, aqueles valentes que caminhavam com ele, se voltaram contra Davi. Porque nós temos a necessidade de culpar o outro. Nós nunca reconhecemos qual é a parcela de culpa que nós temos em relação a algo. É mais fácil atribuir a culpa ao outro. Foi você que falhou, foi você que errou, foi você que... Então eles começaram a se voltar contra Davi. Quantos de nós passamos momentos assim também? As pessoas que nós amamos, que andam conosco, que nos cercam, se voltam contra nós. E a solidão assola a nossa porta. Davi se viu só, frustrado, sem nada, longe daquilo que mais ele prezava, que eram suas esposas, seus filhos. E a Bíblia diz que Davi e aqueles homens choraram amargamente. Talvez você esteja vivendo uma situação na sua vida de choro, de amargura, de angústia, de dor, onde você olha para uma situação dentro do seu casamento e diz: não foi isso que eu sonhei, não era isso que eu queria, não foi isso que eu construí. Onde você olha para uma situação que você olha para o seu filho, olha para a sua esposa, olha para o seu esposo e diz: Senhor, acabou tudo, não tem mais jeito. Você olha para um filho, para uma filha, e ele está longe de Deus, ele está nas drogas, ele está na prostituição, ele está no pecado, e você pensa: meu Deus, é o fim. Eu quero te dizer que nós vamos aprender nesta noite, como Davi nos ensina, a ter esperança, mesmo em meio ao caos. Davi, diante daquela situação, chora, chora, chora. Mas eu imagino que enquanto Davi chorava, 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 prostrado ao ponto da Bíblia dizer que a força dele se foi, a força daqueles homens se foi para chorar. Davi começou a se recordar de algumas coisas na sua vida, porque quem caminha com Deus tem uma história. Quem caminha com Deus tem um projeto traçado. Quem caminha com Deus tem algo mais para falar de Deus. E eu creio que Davi começou a se lembrar de quando ele ainda era um garoto. E o Deus em quem ele cria ajudou ele a cuidar das ovelhas e livrar as ovelhas dos lobos. Eu creio que Davi começou a lembrar que uma vez um urso muito grande tentou tragar suas ovelhas, mas Deus o impeliu a lutar com o urso e a vencer. Eu creio que Davi começou a se lembrar que uma vez um leão quis roubar-lhe o rebanho, mas Deus também foi com ele e ele destruiu o leão. Eu creio que Davi começou a se lembrar de que um gigante havia amedrontado, zombado e escarnecido de todo o exército de Israel. Mas Deus o levantou e com autoridade ele enfrentou o gigante e fez com que aquele gigante tombasse ao chão. E acho que aquela lembrança foi invadindo o coração de Davi. A lembrança de que Saul havia se levantado contra ele muitas vezes para o matar, mas que Deus livrou ele de todos os momentos ruins.
Em todas as emboscadas, Deus o livrou. Eu sinto que aquele momento, todas aquelas lembranças foram fazendo com que o corpo de Davi se erguesse. E a Bíblia diz que Davi se recuperou, se fortaleceu no Senhor. Nessa noite, Deus está permitindo que você ouça esta palavra, para que você saiba que a força de Deus para a tua vida, aí é onde você está. A força de Deus para a tua vida, aí é onde você está. Que nesta noite Deus te fortaleça para enfrentar o adversário, para resgatar tudo aquilo que é teu por direito e por herança, porque nosso Deus é fiel para cumprir as promessas. Eu creio que Davi se lembrou da unção sobre a sua vida e da promessa de Deus de reinar sobre todo Israel. E a Bíblia diz que o sentimento de amargura, de ódio, de angústia, de revolta, de impotência, de medo que tinha se assenhorado daqueles homens e do coração de Davi, deu lugar à força, à coragem, à ousadia, porque a Bíblia diz que Deus não nos deu um espírito de temor, mas de fortaleza, de coragem, de guerra, de firmeza. E então Davi se levanta e toma uma decisão. Queridos, muitas vezes é no meio do vento que nós precisamos tomar uma decisão com o Senhor. A decisão de estar lado a lado com o Senhor, venha o que vier, ou a decisão de deixá-lo. Davi tomou a decisão de caminhar com o Senhor. E diante dessa situação, Deus agiu, mudando a sorte daqueles homens. Olha, foi assim também com Daniel. No meio daquele vento, sendo levado da sua terra, longe da parentela, levado cativo, ele toma uma decisão: eu vou assentar no meu coração e eu não vou me contaminar. Foi assim com aqueles 3 rapazes na fornalha de fogo. Vocês vão se dobrar diante da estátua? No meio do desespero, vamos morrer, não vamos morrer? Olha, se o nosso Deus quiser livrar, Ele livra. Se Ele não quiser, Ele não vai livrar. Mas nós não vamos nos dobrar, porque nós sabemos em quem nós temos crido. Muitas vezes, no meio da situação em que você está vivendo, Deus está te treinando para tomar decisões que vão mudar a história da tua vida e de todos ao teu redor. Davi toma aquela decisão e sai. As decisões interferem nas ações. Depois que ele toma a decisão, ele diz: Deus, eu irei? A Bíblia diz que ele consulta o Senhor. No meio de toda a dificuldade na minha e na sua vida, nós precisamos parar e perguntar: Senhor, é tempo de ir ou tempo de ficar? É tempo de falar ou é tempo de calar? Senhor, é tempo de ação? É tempo de reação? É tempo de posição? De que é tempo, Senhor? O que eu faço, Senhor? E a Bíblia diz que ele consultou o Senhor. As vitórias da minha e da sua vida são respostas daquilo que nós temos consultado ao Senhor ao longo dos nossos dias. Davi parte então. A Bíblia diz que ele se fortalece, ele se reanima, ele consulta o Senhor e ele obedece ao Senhor, porque o Senhor diz: vá atrás do bando, porque eu te darei de volta tudo o que eles pegaram. Muitas vezes nós precisamos guerrear. Eu penso que Davi devia estar cansado, e não só penso, a Bíblia diz que eles estavam cansados. Muitos de nós estamos cansados, vindo de muitas guerras, uma atrás da outra. Eu fico imaginando assim, quem gosta de praia, quando você pega uma onda atrás da outra, no final você já não está conseguindo mais subir com a onda, você está cansado, né?
Muitas vezes assim acontece na nossa vida. São ondas e ondas que vêm e nós temos que subir com a onda e deixar a onda passar e nos cansamos. A Bíblia diz que eram 600 homens, mas que 200 foram com Davi, mas no meio do caminho eles disseram: olha, para a gente não dá. E aqui eu aprendo que com você vai ter muitas pessoas, mas nem todas vão seguir no teu ritmo, e você precisa entender isso. Você precisa entender também que muitas pessoas caminham conosco, mas nem todas vão chegar a conquistar aquilo que está para ser conquistado. Porque para cada um, Deus tem um propósito, um plano, e a cada um Deus entregou uma porção. Mas é preciso tirar força da fraqueza e continuar a guerrear, a pelejar, a correr atrás dos teus sonhos, dos teus projetos, daquilo que o Senhor tem separado para o teu ministério. A Bíblia diz que os homens de Gideão estavam cansados, mas ainda perseguindo, mas ainda perseguindo, mas ainda perseguindo. Isso significa que muitas vezes nós vamos ter que tirar a força da fraqueza para alcançar os nossos sonhos. E Davi segue. E uma situação me chama a atenção. Cansados, sem nada, desprovidos de tudo, arrasados pela situação, eles ainda encontram no caminho um homem que servia ao inimigo. E isso nos ensina que muitas vezes o nosso caminho, cansados, abatidos por situações que querem nos parar, nós vamos precisar parar para dar água e alimentar quem desistiu no meio da caminhada, quem está ao chão no meio da caminhada. E mais do que isso, Deus tem poder de transformar os nossos inimigos e quem trabalha para os nossos inimigos em pessoas que podem nos ajudar a alcançar os nossos objetivos. Você crê assim? Você está de máscara, mas nada te impede de dizer: o Senhor é santo, que a Ele seja honra, a Ele seja glória, a Ele seja o louvor, porque Ele faz assim. Até os inimigos da caminhada, Ele transforma em grandes aliados. A Bíblia diz que Deus faz com que seus inimigos se tornem seus amigos, se o homem tem um caminhar reto diante dele. E foi assim com aquele rapaz que foi encontrado. Davi dá alimento para ele, Davi nutre, Davi põe ele de pé, e ele diz: o meu Senhor, não me bate, e eu vou ajudar vocês a chegar lá no arraial. E eles seguiram. Mas muitas vezes, quando a gente pensa que está perto de chegar a nossa vitória, quando a gente pensa: olha, agora vai, nós ainda temos que assistir o nosso inimigo celebrando a vitória que ele arrancou de nós, celebrando aquilo que ele nos despojou. A Bíblia diz que eles estavam, os amalequitas, celebrando tudo que eles tinham arrancado da mão de Davi e os seus valentes. Quantas vezes, diante da nossa família, nós temos que abaixar a cabeça e nos calar, enquanto eles celebram e eles dizem: você não é crente? Você não ora tanto? Eu não entendo, olha aí como eu estou muito melhor que você. Você não ora tanto, você não jejua tanto. Nossa, mas olha, eu estou numa situação mais invejável em relação à sua. E aí, onde é que está o seu Deus? Só que a Bíblia diz assim, meu irmão: melhor é o fim das coisas do que o seu começo. Melhor é o fim, aguarde pelo fim, porque ainda não terminou. E o Deus que é fiel, Ele continua fiel para cumprir o seu propósito até o fim. Então, acontece um terceiro momento na vida de Davi.
Davi, diante da situação de festejo dos inimigos, ele avança ao cair da noite. Ao cair da noite, os inimigos não esperavam que Davi e que ninguém fosse atacá-los. Mas quem caminha com o Senhor sabe que existe o de repente de Deus. Sabe o que acontece comigo e com você? Você está desanimado, está triste, está pensativo, está dizendo: Senhor, o que vai ser de nós nessa pandemia? Mas aguarde pelo de repente de Deus, porque o de repente de Deus é como diz, de repente, Ele muda o quadro, Ele muda a história, Ele levanta valentes, e Ele traz de volta aquilo que o teu adversário quis roubar de ti. Nessa noite, receba de volta o ânimo, receba de volta a coragem, receba de volta a alegria. Nessa noite, receba de volta a força. Nessa noite, receba de volta o cântico do Senhor nos teus lábios, a oração de coragem, de fé, a ousadia para continuar a jornada. Nesta noite, receba tudo que o diabo tem tentado roubar de você. E Davi avança e diz a palavra de Deus que Davi retomou tudo. Pegou tudo de volta. Nada se perdeu. Nada do que o inimigo quis roubar de você vai se perder. Nesta noite tome posse disso, porque o Deus que prometeu, Ele é fiel para cumprir. E muitas vezes nós não entendemos. E nós dizemos assim: será que vai acontecer isso mesmo? Eu acho que não. Nós duvidamos. Mas o Senhor nessa noite lança por terra toda a dúvida. E nessa noite, para fechar esta mensagem, eu quero te contar algo que a Bíblia fala a respeito da esperança demorada. A Bíblia diz que ela enfraquece o coração. De tanto esperar, nós nos tornamos fracos, porque às vezes o Senhor diz que vai fazer, mas está demorando tanto. Mas Deus tem um tempo certo para todas as coisas. A Bíblia diz assim: eu pereceria sem dúvida, se não cresce, que verei os bens do Senhor na terra dos viventes. Espera no Senhor, anima-te, e Ele fortalecerá o teu coração. Espera, pois, no Senhor. Conta-se a história de um missionário com a sua esposa que serviu a vida inteira com afinco ao Senhor. E um belo dia ele retorna para a sua terra. E ele pensa que ao retornar no navio, ao chegar no porto, ele seria recebido com pompas e circunstâncias. E ele, quando chega, vê uma banda enorme, e aquela banda fazendo todo aquele festejo, ele pensa: é para nós. Mas à medida que ele vai caminhando, ele vê que não tinha ninguém esperando ele. Não havia banda, não havia pompas, nem circunstâncias pelo retorno. E aquilo abalou o coração daquele homem. E ele chega na sua antiga casa, humilde, sem ter muitos recursos, e chateado, ele fala para a mulher assim: o que adiantou servir a Deus com fidelidade esses anos todos? Não me adiantou de nada. Pergunta para o teu Deus. Talvez num momento de desvario, num momento de nervoso, de desespero. Quem nunca, né? Pergunta para o teu Deus: o que nós ganhamos pela fidelidade de tantos anos? E ele sai para dar uma caminhada, para esparecer um pouco. E a esposa, ajeitando alguma coisa para comer, também ali, pensativa, começa a falar com Deus. E Deus diz a ela assim: quando ele voltar, diga para ele que vocês ainda não voltaram para casa. Haverá galardão para os que são fiéis. Seja fiel até a morte, porque há uma coroa da vida esperando por mim e por você.
se fortaleça no Senhor nesta noite e cante o hino da vitória, porque Deus continua sendo fiel. E eu creio que todos nós vamos poder usufruir de tudo aquilo que está reservado para os santos. Amém? Nesta noite, traga à memória o que pode te dar esperança. Aquele dia que o Senhor mudou a tua sorte, aquele dia que Ele enxugou a sua lágrima, aquele dia que você orou tanto pedindo a Deus que te desse um canudo e você se formou, aquele dia que você orou pelo emprego que hoje você tem, agradeça ao Senhor. Aquele dia que Deus mudou a tua sorte, te deu filhos, abriu a sua madre, traga à memória tudo aquilo que Deus já fez pela sua vida nesta noite e dê um brado de vitória, porque o Deus que começou, Ele há de terminar a boa obra. Deus vos abençoe, em nome de Jesus.